Olá, pipoquinhas! Como é que vocês estão? Tia Pila continua morrendo de saudade, mas para nossa segurança o importante é ficar em casa. Olha, hoje a nossa aula tá muito legal. Nesse final de semana aí de Páscoa, final de semana vai ter Santa Ceia online. E aí a Tia Pila teve uma ideia bem legal para falar com vocês. Então, como o vídeo hoje, o nosso tema é em memória de mim, em memória dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para começar, vamos orar? Senhor meu Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deste. Ah, Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz, Jesus. Obrigado pelo Senhor ter se entregado. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter se entregado por mim e por todos aqueles que creem em Ti, e por todos aqueles que também não creem, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Toma esta aula em Tuas mãos, essa ministração, Deus. Que o Senhor possa, Pai, nos fazer entender a importância, Pai, de comemorar e lembrar do Teu sacrifício e lembrar principalmente quem Tu és em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus amores. Vamos começar? Para a gente começar, eu queria contar uma importante reunião que aconteceu. Quem deve ter visto aí filmes durante a Páscoa, até porque um dos nossos desafios, as nossas tarefas do dia era assistir a um filme de Páscoa, lembra? Inclusive a tia colocou lá uns vídeos para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. E aí, teve uma reunião muito importante, né? Na Bíblia, a Bíblia fala que houve uma reunião. O nosso texto base vai estar lá em João, tá bom? Depois a tia vai passando para vocês os textos, que tem bastante texto. Hoje é aula de Bíblia, hein? Olha, e aí, tínhamos lá Jesus. Ele estava com seus 12 discípulos. Olha só que reunião, né? Foi uma reunião muito boa. Jesus ficou ao centro, como ele tem que ficar, no centro das nossas vidas. Ele ficou ao centro. E aí ele conversou com seus discípulos. E aí ele pegou o pão, colocou o pão na mesa e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. E aí ele pegou aquele pão e repartiu. E deu um pedaço desse pão para cada um dos seus discípulos. Eles ficaram meio assim, sem entender o que estava acontecendo ali. Por que estava fazendo aquilo ali daquela maneira? Ele não entendeu muito bem. Mas mesmo assim, eles, obedecendo ao que Jesus estava ensinando, comeram o pão. E aí, Jesus explicou que aquele pão representava a sua carne, que seria repartido, que seria cortado, machucado e que seria repartido por eles. Mesmo assim, ficou aquela dúvida: o que será que ele está falando? E aí, Jesus pegou o cálice de vinho e disse para eles: tá vendo desse cálice? Esse vinho representa o meu sangue, que hoje pra gente é o suco de uva, mas naquela época eles usavam muito vinho. E aí ele disse: esse vinho representa o meu sangue. Toma, beba desse cálice. E ele foi dando, bebendo, para todo mundo beber, todos os seus discípulos. E aí Jesus disse: esse aqui
é o símbolo da nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Façam isso sempre, em memória de mim. Bom, crianças, nós vimos aqui uma reunião muito importante que houve na última ceia do Senhor. Mas você sabe o que é ceia? Bom, ceia é a última refeição. Mas teve aquela ceia dos últimos discípulos, tem a Santa Ceia lá da igreja. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A tia vai explicar para você. Temos também a ceia de Natal. Quem é que gosta, hein? Todas aquelas delícias, todas as coisas boas. E o que nós temos na ceia de Natal? Nós temos família reunida, amigos, porque nós oramos, conversamos, celebramos. É o momento em que nós nos reunimos para lembrar de um momento especial. E que momento especial nós comemoramos no Natal, hein, crianças? Muito bem, o nascimento de Jesus. E lá na igreja, nós também temos a Santa Ceia, que é realizada todo mês. E lá nós temos o partir do pão e nós bebemos do cálice com o suco de uva, não é verdade? E também é a mesma coisa, nós estamos lá reunidos com os nossos irmãos na igreja, nós adoramos, louvamos, oramos. E o que nós comemoramos nessa Santa Ceia do Senhor? Nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. As duas ceias, elas são muito importantes para nós cristãos. Por quê? Na ceia de Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus. E na Santa Ceia do Senhor, nós comemoramos o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Nós lembramos de todo o sacrifício que Ele fez por mim e por você. E no Natal, nós comemoramos o quê? O nascimento dele. Não é simplesmente uma data comemorativa. É uma importante data para nós e para o mundo inteiro. Tanto no Natal quanto na Páscoa, representa que Deus, quando entregou o seu filho, ele já sabia. Ele entregou o seu filho por tanto amor que ele tinha pela humanidade, por todos nós. O nascimento e a morte de Jesus tinham um propósito pré-estabelecido por Deus. Ele já sabia e ele entregou o seu único filho por amor de nós, desde o nascimento até a morte dele. Mas tia, se lá na igreja nós comemoramos a morte e ressurreição de Cristo, o que então ele estava comemorando quando ele fez aquela ceia do partir do pão e do cálice com os seus discípulos? Ele estava comemorando a primeira Páscoa, a Páscoa do Antigo Testamento. Vocês já conhecem essa história, que foi o quê? O povo hebreu, ele foi liberto da escravidão lá em Êxodo, no Velho Testamento. Na noite em que o anjo da morte passou sobre o Egito, Deus havia dado uma ordenança para o povo: matar um cordeirinho novo, sem defeito algum, e com o sangue daquele cordeirinho faria o quê? Passaria nas portas para que o anjo da morte não entrasse. Nessa noite, Deus também fez uma ordenança, que eles fizessem uma ceia, sim, a última refeição no Egito. Nessa ceia havia alguns itens muito importantes que fariam o quê? Ficar para a memória deles, e que todas as vezes que eles fizessem essa ceia, nessa mesma época que foi instaurada a Páscoa, que Páscoa significa passagem. Eles saíram da escravidão e foram para a liberdade. E nessa ceia eles tinham que comer as ervas amargas, que eram o quê? Para lembrar de todos os anos ruins que eles passaram na escravidão do Egito.
Lembram do cordeirinho que a tia falou? Que eles mataram e passaram o sangue nos umbrais, nas portas das casas. Eles tiveram que comer essa carne. Também beberam do vinho e comeram pão sem fermento. Eles se reuniram dentro de casa com as suas famílias, fizeram essa última ceia, a última refeição no Egito. Após isso, eles foram libertos, foram embora. E foi quando, tudo aconteceu porque Deus enviou um libertador, que nessa história foi Moisés. Enviou o libertador e foi guiando o seu povo para longe da escravidão. Então, toda vez que chegasse na época da Páscoa, naquele mesmo período do ano, eles se reuniam e faziam essa Páscoa, essa comemoração, para se lembrarem de tudo o que aconteceu. E isso também aconteceu com Jesus. Jesus, quando estavam com seus discípulos, exatamente na época da Páscoa. Lembram do cordeiro que morreu, que eles passaram o sangue para o anjo da morte não entrar nas casas. Eles fizeram a última refeição com a carne do cordeiro, com as ervas amargas, e ali naquele momento foi o quê? Uma aliança que Deus fez com o povo, libertou o povo da escravidão do rei. Sendo que nessa época, quando Jesus veio ao mundo, não tinha mais rei fazendo o povo de escravo, não tinha. O que estava separando o povo de Deus eram as próprias ações, era o pecado. E por quê? Porque o povo pecava, o povo não queria saber de Deus. Mas mesmo assim, mesmo o povo não merecendo, como nós não merecemos Jesus, Deus entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi então por isso que Jesus nasceu, que Jesus esteve na terra. Jesus esteve aqui com um propósito e ele sabia disso o tempo todo. Quando ele viu que já estava próximo, ele reuniu os seus amigos, que eram os discípulos, que eram aqueles que estavam mais próximos com ele, e foi ensinando as últimas coordenadas. Foi nesse momento então que ele fez a nova aliança do pão e do vinho. O pão que representa a carne de Cristo e o vinho que representa o sangue de Cristo. Jesus se entregou também como um cordeiro para nos salvar. Salvou a mim, salvou a você, salvou a todos nós. Nesse dia, eu imagino que Jesus, mesmo assim, estava um pouco com o coraçãozinho igual a gente fica quando lembra da história, quando ouve essa história. Nessa noite, nesse jantar, nessa reunião especial, Jesus também fez e ensinou algo muito importante para nós. Ele se organizou e colocou uma bacia, começou a lavar os pés dos discípulos. Pegou uma bacia, botou uma toalha, tirou até a capa que ele tinha de andar na rua, Colocou a bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro ficou muito agoniado com aquela situação. Senhor, como assim? O Senhor vai lavar os meus pés? Não, Senhor, não pode. O Senhor é o meu mestre, é o meu Senhor. O Senhor não pode descer para lavar os pés de um simples discípulo, de um simples servo. Não pode. Jesus falou para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não pode ser meu discípulo, você não tem parte comigo. Pedro entendeu a importância do que ele estava ali ensinando e na hora disse a Jesus: Senhor,
Então lave minhas mãos, lave meus pés, lave minha cabeça. Foi quando Jesus disse: se você já está com o seu corpo todo lavado, basta que lave seus pés. Quando Jesus voltou para a mesa, Jesus ensinou para eles e falou: vocês entenderam o que eu quis dizer, o que eu quis ensinar? Vocês disseram que sou o seu mestre e seu senhor, e disseste bem, porque eu realmente sou. Mas eu vim para mostrar a vocês que vocês devem servir uns aos outros. E é por isso, crianças, que é tão importante para nós, cristãos, comemorarmos a Santa Ceia do Senhor. Jesus deixou isso como ordenança. Ele nos ensinou a fazer isso sempre, em memória dele, em memória do seu sacrifício. O quão importante é nós lembrarmos do sacrifício, do pão que representa a carne do Senhor, a carne dele que foi machucada e o sangue que foi derramado lá naquela cruz. Sabemos que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e devemos nos lembrar desse momento sempre. Toda ceia é um momento para nos lembrarmos de algo importante. A ceia representa a última refeição, que foi a última refeição de Jesus, o pão e o vinho. E por isso nós temos que nos lembrar sempre do sacrifício do nosso Jesus, do sacrifício lá no Calvário. Poxa, tia, mas eu sou criança e ninguém deixa eu participar da Santa Ceia lá na igreja. Por quê? Se eu participo da ceia de Natal, por que eu não posso participar da Santa Ceia lá na igreja? A tia vai explicar. Lá em João 13, vai falar sobre a parte que nós estudamos, que é a parte de que Jesus lava os pés de seus discípulos. Lembram? Lá no capítulo 13, no versículo 6, vai começar a contar aquela história de Pedro. No versículo 6 diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro a Jesus: nunca me lavarás os pés? E respondeu Jesus: se eu não te lavar, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhes Pedro para Jesus: Senhor, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Lá no versículo 10, Jesus vai dizer: disse-lhe Jesus: aquele que já está lavado não necessita de lavar senão os pés, ou somente os pés, pois no mais está todo limpo. E por isso, crianças, que na ordenança, na doutrina da nossa igreja, nós aprendemos que a Santa Ceia, o ato da Santa Ceia do Senhor, o memorial da Santa Ceia, ele é comemorado por quem? Por quem já foi batizado nas águas. Vocês, crianças, ainda não são batizados nas águas, mas não é por isso que vocês precisam ficar chateados. Poxa, mas eu queria tanto comer esse pãozinho e beber desse suco de uva. Você não come pão de manhã? Come 2, 3, que eu sei. E suco de uva? É o suco praticamente preferido de vocês. Só que nesse momento é um momento de memorial. Só que nesse momento não é um momento simples. É um momento muito sério e muito importante. Sendo que vocês aí de casa, vocês pipoquinhas, vocês não estão participando do pão e bebendo do cálice do suco de uva. Mas agora vocês já sabem, já entendem o motivo de acontecer isso todo mês. Então, crianças, por que nós não fazemos assim?
já que Jesus nos ensinou que nós devemos servir uns aos outros, você aí de casa, você não vai participar comendo do pão e bebendo do suco de uva, mas você pode participar na Santa Ceia online servindo aos seus pais. Olha que legal que não vai ser muito legal, porque nós devemos sempre servir uns aos outros, assim como Jesus nos serviu, assim como Jesus nos ensinou. Poxa, mas na minha casa tem gente adulta e mesmo assim não vai poder participar do pão e do suco de uva, porque não é batizado. Olha, todos nós somos criaturas de Deus. Nós fomos feitos por Deus. Deus é o Criador de toda a terra. Ele criou eu, você, o vizinho, a vizinha, o vovó, o vovô, a mamãe, o papai. Ele criou a todos e ama a todos. Quando ele enviou Jesus, ele enviou para todos, mas nem todos o quiseram, nem todos o amaram, tanto que ele foi crucificado lá na cruz. E lá na Bíblia também vai dizer isso. Lá em Atos 2, versículo 38, vai dizer assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como eu disse, todos nós somos criaturas, somos feitos de Deus, mas nem todos nós aceitamos a ser filhos de Deus. Filhos de Deus é aquele que declara que o Senhor é o Deus da nossa vida, da minha vida, e jamais eu vou me afastar de ti. Alguns aceitam a Jesus e acabam se afastando de Jesus no meio do caminho. E por isso também essas pessoas não podem participar do memorial. Então, crianças, por isso que é muito importante que nós obedecemos a palavra do Senhor, que nós obedecemos a doutrina que o nosso pastor nos ensinou, não é verdade? Então, nós podemos combinar assim, já que vocês ainda são crianças, que ainda não se batizaram nas águas, aproveitem esse momento da Santa Ceia em família e sirva o pão, sirva o cálice, seja você o obreiro, a obreira que vai servir. Quando a gente está lá na igreja, os obreiros não são aqueles que nos servem, que possamos ser sempre obreiros na nossa vida, na nossa família, em ensinar a nos dedicar à nossa família, a nos colocar à disposição e a servir a cada um da nossa família, que possamos servir uns aos outros. Então, crianças, nós vamos encerrar essa aula de hoje com a passagem bíblica que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciarás a morte até que ele venha. Naquela noite, imagina só como deve ter sido, né? Ao terceiro dia, o Senhor veio, o Senhor voltou. E nós devemos fazer sempre isso. Lembrar do sacrifício de Jesus. Mesmo que você, criança, não possa comer do pão e beber do cálice, eu digo e repito, lembre-se sempre do que Jesus fez por mim e por você. Você também, criança, foi salvo pela graça do nosso Senhor Jesus. Você agora tem livre acesso com o Pai. Enquanto nós estamos conversando, Ele está presente em nossos corações. Então você aí de casa, você pode falar com Ele o tempo todo. Ele é seu melhor amigo. Ele quebrou o laço que nos separava do Senhor Jesus.
Ele jogou por terra todo o mal que colocaram sobre a tua vida. Ele derramou o seu sangue sobre a sua vida, mesmo aquilo que você já fez. Esqueceu tudo e jogou tudo no mar do esquecimento. Ele ama você, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família. Ele não quer ninguém fora. Você, criança, não pode achar que só porque você é criança que você não tem que participar de nada. Você não vai participar agora, mas com certeza um dia você vai participar. E para isso você precisa se preparar. Se preparar para o batismo, se preparar para o Senhor, porque devemos comemorar e lembrar até que Ele venha. E Ele está muito próximo de voltar. Você, Pipoquinha, você não é um profeta e um discípulo em espera. O que seria em espera? Aquele que está lá parado sem fazer nada. Não. Você, Pipoquinha, é um profeta e um discípulo em treinamento. Então aproveite esse momento que você não pode participar e estude, leia, mas guarde no seu coração todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez por você e por mim e por todos nós. E que você aí que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, aceite-o hoje, agora mesmo. E celebre conosco. E lembre-se de uma coisa muito importante, Pipoquinhas. Jesus morreu como um cordeirinho, mas ressuscitou como um leão. Que Deus possa continuar te abençoando grandemente. A titia tá morrendo de saudade de verdade. Titia ama vocês. Feliz Páscoa. Feliz ressurreição do Senhor. Feliz Jesus.